Boa tarde a todos, bem-vindos de volta ao seminário. Nós agora vamos fazer uma mesa que é um pouco a estrutura conceitual, metodológica das questões que nós viemos discutindo. Então, é uma mesa sobre os modelos institucionais da educação superior e eu passo imediatamente a apresentação para Ana Maria Albuquerque Moreira, da UNB, que vai coordenar essa mesa. Obrigada, Lígia. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. Essa mesa terá a apresentação dos trabalhos que mostram a evolução da pesquisa sobre os modelos institucionais. Teremos André Vieira, que é doutor em Sociologia, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Gabriel Errandonea, que é também doutor em Sociologia pela UDELAR, especialista em indicadores e estatísticas pela UNED, Espanha, e é responsável pela Unidade de Sistemas de Información de la Enseñanza de la Universidad de la República, UDELAR. Uruguai, Leonardo Rodrigues, também doutor em Sociologia, professor do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, e professor Renato Santos, eu falo sempre professor, também é doutor em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista também em análise comparativa de avaliação e de estruturas dos sistemas de ensino e pesquisador do INEP, onde atua na Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Obrigada. Nós teríamos a seguinte dinâmica: o Renato fará uma breve apresentação da pesquisa. Em seguida, temos a apresentação de André e Leonardo, não é isso? Depois a apresentação de Renato, novamente, e, por fim, concluindo as atividades da mesa, a apresentação do professor Gabriel Errandonea. Eu sugiro que as questões sejam anotadas durante as apresentações para o debate ao final. Obrigada. Começamos então, Renato, por favor. Boa tarde a todos. A apresentação, por favor. Bom, então essa fala inicial, ela tem por objetivo relembrar um pouco do nosso projeto como um todo. Nós vamos conseguir perceber como é que essas atividades estão se desdobrando nas diversas mesas que foram planejadas para o evento. Então, o projeto principal, ele tem como título Políticas de Ensino Superior na América Latina, Expansão, Diversificação, Modelos Institucionais e Renovação das Elites. Temos 3 objetivos traçados para essa pesquisa, que seria analisar as conexões entre políticas de educação superior e modelos institucionais, analisar os padrões de expansão, diferenciação e diversificação dos sistemas de educação superior e verificar as oportunidades educativas para diferentes grupos sociais. O terceiro objetivo seria caracterizar a expansão da educação superior e ver as relações que essa expansão tem com os mecanismos de reprodução das desigualdades. Esse projeto ele está sendo realizado com o envolvimento de 5 países: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Nós temos a realização pelo CELAPS e o LAPS da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e temos financiamentos do CNPq, FAPERJ, FAPESP e Society for Research into Higher Education. E esse projeto está sendo desenvolvido em algumas frentes de ação, né? Então, nós temos eixos de desenvolvimento da pesquisa. Todos eles estão interrelacionados, como eu vou falar no final. O primeiro seria a identificação das características de expansão da educação superior em cada um dos países
e como esse processo afeta a igualdade de oportunidades educacionais, né? Então, entender a expansão em cada um dos países, identificação da relação entre os processos de expansão e de inclusão social, identificação da estrutura formal, normativa e os aspectos de funcionamento da educação superior também em cada um dos países, identificar tipologias institucionais a partir dos aspectos de funcionamento das instituições presentes em cada um dos países. Então, esse é um processo de levantamento de informação e de compreensão de cada uma das estruturas, de como a educação superior ela acabou se desenvolvendo nos países e como ela está configurada na atualidade. Depois nós temos, feita a identificação dentro de cada um dos países envolvidos, nós temos a comparação do ordenamento legal que existe entre eles, então, da estrutura formal prevista. Nós temos a comparação entre aquilo que está previsto no ordenamento legal, ou seja, na estrutura formal, e como as instituições se organizam a partir dos dados empíricos. Vale só retornar aqui no quarto item. Essa é uma tipologia que a gente está tentando desenvolver com base nos dados empíricos. Então, nós estamos utilizando metodologias estatísticas para conseguir identificar tipologias institucionais, ou seja, grupos de instituições formados a partir da forma como elas atuam na educação superior e não a partir da classificação legal prevista em cada país. Nós temos, então, a possibilidade de comparar, a partir desse novo tipo de agrupamento das instituições, dessa nova tipologia, a comparação entre a estrutura prevista e como é que ela se reflete no funcionamento dentro de cada país. Nós temos também a questão da identificação dos aspectos dos sistemas de educação superior sobre determinados focos analíticos. Como nós temos educação superior enquanto operacionalização, enquanto objeto de análise concreta nos países, com formatos muito diferentes, algumas comparações elas precisam ser direcionadas a partir de alguns indicadores específicos. Então, nós vamos definir recortes para olhar para a educação superior e, a partir desses indicadores e recortes, fazer as comparações. Então, esses são os 8 eixos de operacionalização que nós temos da educação, do projeto, e nós vamos ver todas essas frentes de ação expressas nas mesas que nós temos ao longo do seminário. Bom, obrigada, Renato. Passo agora a palavra para o André Vieira e o Leonardo Rodrigues para fazerem a apresentação. Boa tarde, todo mundo. Obrigado, Ana. Prazer estar também com o Gabriel, né, o Léo, nessa sessão. Vamos começar aqui. Já vou me desculpando também de antemão, porque às 3 horas, um pouquinho antes, vou precisar sair para aula aqui na pós. Então, por isso também que eu achei melhor apresentar online, né? Aqui da UF. Então, vamos lá. A gente vai apresentar esse estudo que está em revisão, né? A gente submeteu para publicação no periódico. Então, isso é muito bom também escutar, né? Comentários, questões, aí, apontamentos para a gente trabalhar nele. E aí é feito aí, fruto aí, eu acho que é o eixo 4, né? Que o Renato apresentou há pouco, né? Construção de tipologias é um dos exercícios que a gente tem feito aí nessa direção, né? Então, feito aí a várias mãos, né? Com o Léo, Leonardo e também a Maria Lígia. Então, pode passar, Léo, por favor. E também esse trabalho, pessoal, assim, tá em inglês também, porque a gente apresentou, né? Eu acho que é bom para não parecer que é porque a gente está metido aqui, que a gente apresentou semana passada num seminário da sociedade aí, né? Da Society for Research into Higher Education. Então, a gente, enfim, aproveitou aí a apresentação em inglês para apresentar aqui hoje, né? Então, a gente, nesse estudo, né, procura e responder basicamente 2 questões de pesquisa, né? Primeira, sendo que medida, né,
essa análise multidimensional do funcionamento organizacional, né, que, como o Renato falou agora, né, um dos eixos do estudo, né, permite distinguir diferentes tipos de instituições, né, tipos institucionais, e se essa análise também reflete, né, indica a adoção de práticas alinhadas com práticas organizacionais, né, alinhadas a diferentes lógicas, né, institucionais. E aí a gente está dialogando, como eu vou falar daqui a pouquinho, com a literatura aí já, enfim, extensa, né, mas ainda menos desenvolvida aí na literatura brasileira, que é de lógicas institucionais, né, com a Gumport, o Huisman, o Pedro Teixeira tem olhado para isso também. Enfim, no Brasil a gente tem algumas referências aí, além, claro, da própria Maria Lígia, né, do Simon Schwarzman, né, que tem feito trabalhos nessa direção, também uma publicação bem recente que é uma das nossas referências. E a segunda questão aí é de que forma, né, as mudanças do sistema da educação superior brasileira ao longo da última década redefiniram, né, essa classificação funcional das instituições, né, classificação com base em como elas operam, né, e não simplesmente a classificação normativa, né, classificação oficial, né. Pode passar, Léo, por favor? Então, um pouco de pano de fundo aí, né, ponto de partida no nosso estudo. Tem quer dizer, tem essa literatura empírica, né, de contexto aí da educação superior no Brasil, né, que mostra as características, né, dessa expansão e da diversificação institucional, aí sobretudo ao longo da última década, né, uma vez que esse estudo, como a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente está usando dados de 2010 e 2019, né, do Censo da Educação Superior Brasileiro. Então, alguns pontos, né, que a literatura já documentou, né, a centralidade das instituições com fins lucrativos, né, principalmente de grande porte, a educação à distância, né, principalmente sobretudo na década de 2010, né, que levaram a um grau elevado de concentração das matrículas, ingressantes, enfim, cursos, etc., sobretudo no setor privado e no setor privado com fins lucrativos, né? Tem alguns trabalhos nessa direção, Clarissa, né, que vai participar também no nosso seminário, Flávio, enfim, Alan Sec também. Um segundo ponto é a consolidação de instituições de grande porte de pesquisa, né, que se voltam, que têm uma ênfase muito grande na atuação na área de pesquisa, sobretudo públicas, né, no Brasil, particularmente federais, né, que são compostas aí por essa tríade, né, de pesquisa, ensino e extensão, né, o envolvimento com a comunidade, etc. Aí o Simon tem um trabalho recente mostrando justamente como esse grupo de instituições tem se consolidado, né, e constituído um cluster, né, digamos assim, bem delimitado. E um terceiro ponto quer dizer, essa discussão sobre as mudanças na política pública nas últimas décadas e como, principalmente na regulação, né, do sistema de cursos, de instituições, e como essas mudanças mudaram o ambiente da educação superior e removeram barreiras, né, que permitiram que instituições de grande porte, com recursos, né, principalmente aquelas mantidas por corporações, né, privadas, com capital aberto, etc., que estavam melhor posicionadas, né, no campo, pudessem implementar práticas alinhadas, práticas de mercado, né, da lógica de mercado. Então, a gente também tem uma literatura que é bastante referenciada aí no nosso trabalho, né? Pode passar, Lô, por favor. E, como eu falei, a literatura também teórica, empírica, também internacional, né, principalmente, sobre lógicas institucionais. Então, já tem quer dizer, uma gama aí de estudos que vão enfatizar na relação entre o tipo de instituição, como ela funciona, e de que forma o funcionamento reflete a adoção de diferentes tipos de lógicas, né? Então, tem propostas teóricas que o trabalho da Gumport é uma referência nessa literatura, né? Porque ela define aquela ideia de que, com base no sistema de educação superior americano, de que tem havido uma mudança, né, paulatina na direção de uma lógica da educação superior como uma indústria, né, e não como uma instituição social. Então, a gente viu mais cedo com o Brunner e a Babachevsky, né, vários elementos no sistema chileno, por exemplo, ou na América Latina, como o Brunner falou, que caminham nessa direção, né, que também reforçam essa mudança de longo prazo aí na introdução de lógicas de mercado no sistema de educação superior, né, mesmo no setor público, né.
E aí a gente parte desses tipos de ideais e lógicas, né, da Gumport para orientar o nosso método, né, e análise dos nossos resultados, né? Então a gente preparou aí, pode passar, Léo, por favor, acho que é no próximo slide, uma, esse quadrinho que indica aí mais ou menos o que que a gente está trabalhando com as duas lógicas, né, as duas formas de legitimação, né, como a Gumport fala, da educação superior, que é essa da educação superior como instituição social e como indústria, né? E dentro desse quadrinho, então esses seriam os dois extremos, né? Os dois tipos ideais. E dentro do quadro a gente salientou ali algumas características que a gente esperaria encontrar nessas duas lógicas, né? Nas instituições, conforme elas se alinhassem com a primeira ou a segunda lógica. Então, há instituições que estivessem alinhadas à lógica da educação superior como instituição social, ofereceriam, né, ou cumpririam, né, procurariam cumprir uma gama maior de funções sociais, então pesquisa, envolvimento com a comunidade é um exemplo disso. Teriam também professores atuantes, né, para além da atividade de ensino, né, desenvolvessem atividade de pesquisa, também envolvimento com a comunidade, participando da gestão também, né, é diferente das instituições com a lógica de indústria, seriam professores mais focados em em ensino, em cursos mais vocacionais e baixo custo, orientados para o mercado, por exemplo, cursos tecnológicos, né? Seria um exemplo disso. E também na oferta educacional de cursos e áreas, né? A gente teria por exemplo, nas instituições com a lógica de indústria ou de mercado, enfim, como alguns autores também classificam, uma oferta mais diversa para atender quer dizer, seguindo essa ideia do estudante como consumidor, né? Então, a instituição tem como norte, né, como horizonte, atender às diferentes necessidades, né, diferentes demandas desses estudantes consumidores. Então, tendem a ser mais também responsivas, né, a mudanças no ambiente da educação superior, né? Aí pode passar. Então, assim, essa foi digamos assim, o quadro teórico, né, conceitual que a gente usou. E aí, a partir dele, a gente pensou em três hipóteses, né, enfim, foram testadas aí nesse estudo. A primeira sendo que, uma vez que o sistema se tornou cada vez mais concentrado, né, com um grupo de instituições de pesquisa mais consolidado, mais restrito, que houve uma diversificação de cursos e áreas, principalmente com os cursos tecnológicos, por exemplo, EAD, nos últimos anos, a gente esperava que essas dimensões, por exemplo, tamanho, né, número de matrículas, funcionários, cursos, etc., a, a oferta de várias funções para além do ensino, né, como pesquisa, extensão e diversidade de oferta educacional, fossem dimensões estruturantes da diversidade institucional da educação superior no Brasil, né? A segunda hipótese é que a gente esperava encontrar grupos de instituições que se organizassem ao longo, digamos, desse contínuo, né, entre as perspectivas da educação superior como instituição social e as universidades, particularmente públicas, né, seriam as instituições mais convergentes, né, a essa perspectiva, e as instituições privadas com fins lucrativos, né, principalmente mantidas pelas corporações, seriam as mais alinhadas à perspectiva da educação superior como indústria, né? E a terceira hipótese, aí seguindo muito alguns trabalhos bem recentes, assim, principalmente o do Simon vem à minha cabeça agora, é essa ideia de que as instituições de pesquisa, né, têm se tornado um grupo cada vez menor, né, em termos de matrículas, número de ingressantes, etc., e mais estável também ao longo do tempo, ou seja, a pouca mudança de classificação, essa classificação não normativa, né, porque a universidade é uma classificação oficial, naturalmente, né, uma organização acadêmica, mas essa classificação de acordo com o funcionamento, né, com a operação da instituição, a gente esperava que esse cluster de instituições, encontrar esse cluster de instituições bem delimitado, né, e que ele fosse mais estável, né? Ou seja, poucas instituições saem e entram nesse cluster ao longo do tempo, né? Essa seria a nossa terceira e última hipótese aí, né? Aí pode passar, Leopoldo. E aí, como eu falei, né, a gente usou os dados do Centro da Educação Superior Brasileira, né, de 2010 a 2019. A gente pegou quer dizer, que é um dado administrativo, então tem informações tanto de cursos, instituições, né, número de matrículas, enfim, várias características dos professores, formação, de- é, tempo de dedicação, né, tempo integral, parcial, por exemplo, formação do professor.
enfim, um conjunto bem abrangente de variáveis lá. A gente selecionou 45 variáveis, né, do censo e das tabelas de matrícula de pós-graduação e produção bibliográfica da CAPES também, né? Aí dados sobre a pós-graduação de estrito sensu no Brasil, né? Mestrado e doutorado. E aí a gente, a princípio, também, para a seleção das variáveis, se baseou nessas 5 dimensões aí institucionais, que também estão bem consolidadas assim, nessa literatura sobre diversidade institucional, que é governança, por exemplo, perfil educacional, pesquisa, orientação internacional, aí pensando muito mais em tanto em mobilidade acadêmica, né, de estudantes, quanto produção científica e extensão, né, enfim, a terceira missão em inglês. Após a seleção dessas variáveis, a gente, para testar a existência de construtos latentes, né, teóricos, essas dimensões, por exemplo, nos dados a gente usou análise fatorial exploratória, mostrando não exatamente essas 5 dimensões, mas um conjunto até maior de dimensões que estruturam, né, o sistema brasileiro. Então, tamanho, ênfase em programas, ali eu acho que está trocado. Na verdade, é ênfase em programas de treinamento do professor, eu acho, ênfase em cursos mais acadêmicos, tempo integral, oferta em tempo integral, virtualização, que é como a gente chamou essa grau muito alto de EAD, atividades práticas, né, envolvimento em atividades práticas, integração de funções acadêmicas, né, pesquisa, extensão, ensino, e qualificação dos docentes para pesquisa, né? Foram esses os 8 fatores que a gente achou nos dados, né? E por último, após a estimação, né, desses fatores, a gente rodou essa análise de perfis latentes usando os fatores para testar a existência dos clusters, né, de instituições. Então, a gente achou 9 grupos de instituições, né? Assim, depois, no momento da discussão e das dúvidas, a gente pode entrar um pouco mais nessa caixinha preta aí do método, mas para também não ficar uma coisa muito chata, eu vou dar só esse panorama geral das decisões que a gente tomou sobre o método, né? E aí eu vou passar a bola aí para o Léo, né? Eu acho que agora a parte de... Né, Léo? Os próximos slides já são os resultados, né? Pessoal, boa tarde. Prazer em revê-los. O pessoal que está no Rio, o pessoal que está online aqui. Mais ou menos um ano atrás nós estávamos aí no Rio, né? E lançando o CELAPS e agora na cátedra, né? Apresentando alguns resultados, alguns andamentos e a parte ruim é que eu não estou no Rio, né? Para mim, pelo menos. Mas espero revê-los em breve presencialmente. Então, sobre os resultados, nós encontramos, como o André disse, 9 grupos institucionais, e eu pensei assim, em descrever esses grupos rapidamente, e para depois, quando a gente analisar a transição desses grupos entre 2010 e 2019, fica mais compreensível, né? Aqui, o primeiro grupo que aparece aí nessa tabela é o grupo formado por instituições grandes, né? Uma média alta de matrículas, com forte ênfase em EAD, por isso o nome aí de virtualização. Então, aí, por instituição, a média é de 70% de matrículas na EAD, né? E é o grupo que mais cresceu no período. Reparando a tabela entre 2010 e 2019, não são muitas instituições, eram 30 e agora são 88 instituições, mas que participam de uma boa parcela aí das matrículas do setor, né? Então, é o grupo que mais cresceu em termos de participação no sistema, né? Sai de 12% para 31%. O segundo grupo institucional é o grupo que nós chamamos de distribuídas e multifuncionais, é uma massa de instituições médias, de tamanho médio. Nós chamamos de distribuídas porque tem informações distribuídas em diferentes graus acadêmicos e em diferentes áreas também. E é um grupo que só aparece em 2019, mas não são instituições necessariamente criadas em 2019. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O terceiro grupo é o grupo das aplicadas e com treinamento acadêmico noturno, né? É um grupo que sumiu de 2010 para 2019 e também não necessariamente essas instituições fecharam. Daqui a pouco eu falo sobre isso na dinâmica entre os anos. Mas o importante aqui é a característica principal dessas instituições. São instituições que oferecem cursos de bacharelado assim, voltadas para o ensino mesmo, né? Os professores tinha baixa participação de professores doutores, por exemplo, pouca atuação em pesquisa, pouca atuação em outras atividades, né? Então, uma atividade mais de ensino.
cursos noturnos. Então, provavelmente, aí, o público dessas instituições eram do estudante trabalhador que queria uma formação mais rápida que não fosse EAD, né? O grupo 4 é um grupo muito característico das especializadas e profissionais. Essas instituições elas se caracterizam por uma formação geralmente em tempo integral ou diurna, quase nada de EAD. São instituições com professores muito qualificados, voltados para pesquisa. E aqui, para vocês entenderem mais ou menos que instituições nós estamos falando, são instituições como o IBMEC, o ITAS, Institutos Militares de Engenharia, faculdades de medicina, faculdades de saúde, escolas com foco em direito ou negócios, né, como a FGV tem. Então, essas são as instituições que participam desse grupo 5, desse grupo 4, desculpa. O grupo 5, que nós chamamos de Humboldtiana, são as universidades com média de matrícula alta, grandes instituições que atuam em todas as funções. Então, tem participação em extensão, ensino e pesquisa. Os professores, em geral, doutores com orientação de pesquisa. E aqui nós encontramos, né, as instituições como a USP, a UFRJ, a PUC São Paulo, para dar um exemplo de instituições de uma instituição privada, que não é pública, né? Os grupos 6, 7, 8, 9 são alguns grupos com uma participação menor no sistema, mas bastante relevante para mostrar uma diferenciação interna no setor privado, principalmente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a categoria administrativa dessas instituições. Mas o grupo 6 são instituições com foco em formação tecnológica. O grupo 7, com uma orientação mais para a educação, então tem um cursos de pedagogia e licenciaturas. Esse grupo some em 2010, tá? Só adiantando um resultado, parte dessas instituições do grupo 7 eles vão parar lá no grupo 2, que é esse grupo com maior número de instituições, né? Daqui a pouco eu falo sobre essa mudança. O grupo 8 é um grupo de distribuídas também. A diferença desse grupo para o grupo 2 é uma forte ênfase em terceira, como é que chama? Extensão, né? Em atividades de extensão. Então, tanto alunos como professores atuam bastante em extensão nessas instituições. São instituições pequenas e espalhadas no Brasil que têm um envolvimento com a comunidade mais forte. E o último grupo são instituições de licenciatura. Aqui, a média de matrícula em licenciatura por instituição é de 90%. Então, são instituições de formação de professores, essas instituições do grupo 9. Então, assim, depois dessa descrição, pode ser exaustiva, se tentando levantar as principais características, a ideia é a gente identificar como que ocorre a variação, né, desses grupos institucionais, como eles reagem às mudanças estruturais no sistema de ensino. Nesse quadro aqui, nós podemos ver os fatores, né, que o André adiantou anteriormente, e a gente, nesse quadro, eu queria chamar a atenção as características que mais definem alguns grupos institucionais. Eu vou falar só de 3 grupos para não estender muito, mas a gente pode voltar ao quadro depois. Então, por exemplo, em relação ao fator tamanho, né, ele é um fator importante aqui, principalmente para as Humboldtianas, né, indica que esse grupo tem uma maior concentração de IES grandes. Outra característica das Humboldtianas por exemplo, um corpo docente, né, voltado para trabalhos de pesquisa. Se não me engano, 2/3 dos docentes têm doutorado, o que é muito superior os demais grupos institucionais, com exceção das especializadas e profissionais, né? Metade tem alguma atividade de pesquisa, seja desenvolvendo projetos de pesquisa ou recebendo bolsa de pesquisa, e mais de 80% dos professores em regime integral. Então, tem algumas características das Humboldtianas que as aproximam daquela lógica de uma instituição social, né? Como o André adiantou lá a partir da Gumport. O que seria uma característica dessas instituições, uma ausência que define essas instituições é a ausência da EAD, né? Então, essa é uma característica importante de definição das instituições pertencerem a esse grupo, o que é contrastante com as grandes instituições virtualizadas, né? Que têm pouca
ênfase em formação acadêmica e uma virtualização muito alta. Então, seriam assim, naquela gradação entre instituições sociais e de indústria, a gente teria esses dois modelos, né, esses dois tipos institucionais nos extremos. Esse segundo grupo aqui, destacado, aqui sombreado, ele já é um grupo que é a maior parte das instituições do Brasil e que tem a maior parte das matrículas. Esse grupo, ele apresenta características híbridas, né? Ele tem, ao mesmo tempo, acadêmicos trabalhando, professores trabalhando no gerenciamento, né? Na gestão das universidades, mas não oferecem educação virtual, né? Oferecem pouco, e não são enormes, não são gigantes, e ao mesmo tempo também tem uma atuação e uma formação mais acadêmica. Então, seria um modelo híbrido entre aquela lógica de indústria e aquela lógica de instituição social. Sobre a diversidade funcional, aqui falando um pouquinho, quando nós cruzamos os dados da nossa tipologia com a categoria administrativa, lembrando que a categoria administrativa não entra no modelo, né? Isso aqui é uma forma de interpretação, tem um padrão que se relaciona, ou seja, público e privado responde uma diferenciação importante do sistema. Por exemplo, as Humboldtianas, né, 85% das Humboldtianas estão no setor público, 64% nas federais. Nas privadas, por exemplo, aqui, ó, mais de 90% das instituições grandes e virtualizadas estão no setor privado. Então, a público e privado diz alguma coisa, mas esconde coisas importantes, né? Principalmente dentro do setor privado, em que há uma maior diversidade funcional. A gente tem, por exemplo, dentro do setor público, né, instituições grandes com EAD, instituições grandes sem EAD, instituições focadas na formação tecnológica ou de licenciatura, as especializadas e profissionais. Então, o setor privado apresenta maior variação funcional e a dicotomia, né, do público e privado, ela esconde essas nuances. Isso diz um pouco sobre aquela primeira hipótese que o André apresentou, que ao olhar as características de funcionamento das instituições, nós não identificamos uma massa homogênea de instituições, nem uma dicotômica, né, um sistema binário, mas um sistema em que tem diferentes tipos de institucionais funcionando com diferentes lógicas, e essas lógicas são mais diversas no setor privado do que no setor público. Sobre a variação entre os anos, né? Aqui a lógica dessa tabela é a seguinte: vou dar o exemplo das grandes virtualizadas aqui. Esse valor, 65%, significa que 65% das instituições que estavam no grupo grande virtualizado permaneceram no grupo grande virtualizado. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para aqueles clusters que sumiram ao longo do tempo, lá a 2 e a 3 que eu mostrei no início. A primeira coisa, nós identificamos queda na diversidade institucional. Duas instituições, dois tipos institucionais sumiram e uma apareceu. Então, a gente tem queda de uma dimensão de diversificação no período. Além disso, houve maior concentração de matrículas em poucos clusters. Os dois maiores grupos em 2010 acumulavam 60% das matrículas, em 2019 elas acumulam perto de 80%. Então, 80% das matrículas estão em dois grupos institucionais. Então, a gente tem queda da diversidade e concentração de matrícula. Sobre o grupo 2 e o grupo 3, eu acho que esse é um passo importante que a gente dá com esse trabalho, que ao incluir o ano como uma variável importante da análise, a gente a gente consegue identificar as instituições variando ao longo do tempo. Então, perceba que as aplicadas e acadêmicas em 2010, e esse grupo sumiu em 2019, 90% delas foram parar nas distribuídas e multifuncionais. Ou seja, essas instituições não fecharam ou pararam de funcionar, elas mudaram a lógica de funcionamento entre 2010 e 2019. Isso significa que essas instituições desse cluster foram mais responsivas às mudanças estruturais do que grupos como as Humboldtianas e as especializadas. Essas permaneceram, então 93% das especializadas continuaram nas especializadas e 83% das Humboldtianas permaneceram nas Humboldtianas. São instituições que a gente está chamando de instituição, uma lógica mais social,
ela é mais estável e menos sensíveis às mudanças estruturais do sistema. Ao passo que as aplicadas e acadêmicas, qual que é a diferença entre esse cluster e este outro aqui, né? O que elas se tornaram? Elas aumentaram o número de professores doutores, aumentaram o número de professores em tempo integral. Então, isso pode ser resposta a demandas de avaliação ou né, alguma coisa normativa, uma hipótese. Elas também distribuíram os cursos em outros tipos de curso. Então, por exemplo, a engenharia cresceu muito nessas instituições, então elas oferecem um tipo de formação de bacharelado que busca atender um estudante trabalhando no noturno, né, que quer estudar no noturno, e cursos que, né, são mais escassos na EAD, como é o caso das engenharias. Então, esse é um retrato dessa instituição. Sobre a pouca variação, né, na robotiana e nas especializadas, ao contrário, elas estiveram menos sensíveis a essas mudanças estruturais nos últimos 10 anos. Sobre os achados em geral, né, o que nós identificamos foi que a variação entre os grupos indica uma ênfase nas instituições com uma lógica mais híbrida, e aí eu lembro que a fala de hoje mais cedo do Brunner, né, lá no caso do Chico, talvez esse tipo de coisa que ele estava indicando, nessa hibridização entre uma lógica gerencial mais profissional e, ao mesmo tempo, em um ambiente acadêmico, e esse tipo de lógica híbrida, ela está mais disseminada, ela está nos clusters, ela está no grupo institucional mais numeroso e com maior participação de matrícula. Reforça também a característica de uma lógica de indústria em um pequeno número de IES, mas pequeno em número de instituições e significativa em termos de participação nas matrículas, uma vez que essas instituições elas participam de 30% a 40% das matrículas no setor. E aquelas instituições com uma lógica mais social são aquelas que mostraram maior estabilidade e também diminuíram a participação no sistema. São menos flexíveis às mudanças estruturais e também atendem um menor número de estudantes e, por isso, também perderam participação relativa no sistema. Para concluir, de fato, né, nosso trabalho indica que uma abordagem multifuncional das instituições permite a identificação de diferentes lógicas institucionais, ou seja, a gente liga o funcionamento das instituições com uma lógica, com regras, normas estabelecidas dentro dessas, não necessariamente escritas, né, dentro dessas instituições. Nós identificamos também fatores que ajudam a explicar essa diversidade institucional que talvez não tenha sido explorado anteriormente. Porque são lógicas que são emergentes nesse sentido, né? Você tem uma maior diferenciação dentro do setor privado, você tem IES com lógicas muito distintas dentro do mesmo setor ou categoria administrativa, e nesse ponto nós confirmamos as hipóteses que o André apresentou hoje, que características como tamanho, engajamento em outras funções, como ensino, administração, né, da universidade, a diversidade na oferta, se por grau acadêmico, modalidade, essas características são relevantes para indicar lógicas institucionais. Também é possível identificar uma gradação entre uma lógica industrial e uma lógica social, né, das instituições, e essas instituições com lógicas diferentes reagem de formas diferentes ao período de expansão, e a lógica de funcionamento ajuda a explicar isso, né? Além de que o período da expansão mudou o ambiente que essas instituições estavam, eles tiveram que responder a um ambiente de novas ofertas, novas demandas dos estudantes, novas demandas do mercado, novas demandas de políticas públicas, entre outras coisas. Isso, aqui um pouquinho das referências. Obrigado. Eu não sei se o André quer fechar, André. Bom, não? Então, a gente conversa no debate. É isso. Obrigado. Muito obrigada, André, Leonardo. Excelente apresentação. Muitas questões e a diversidade institucional, essas lógicas que nos ajudam a entender o sistema hoje. Passo imediatamente a Renato para fazer a sua apresentação seguinte. Bom, vamos lá. Então, minha apresentação nessa mesa, ela está baseada em cima de uma análise que foi feita comparando a educação superior no Brasil e na Argentina. E nós vamos destacar diferenças e semelhanças. A apresentação
quem está fazendo sou eu, mas essa atividade foi feita em parceria com outros pesquisadores do CELAPS, o Andrés, a Adriane e a Luma. Bom, indo já direto ao ponto. A educação superior nos países. Primeira coisa que a gente precisa olhar é a questão de tamanho, né? Então, são dois aspectos importantes a gente olhar, que é a quantidade de matrículas e quantidade de instituições de educação superior. No Brasil, esses dados são todos referentes a 2022. Então, nós temos quase 9 milhões e meio de matrículas no Brasil, quase 6 milhões na Argentina. A quantidade de instituições, nós vemos também uma quantidade próxima, né? Bom, quando a gente fala em olhar para a educação superior, a gente precisa pensar no que está disposto para aquele país, o que está sendo previsto enquanto nível educacional para o país. Então, no Brasil, a gente tem finalidades claramente postas na LDB, que apontam para questões culturais, para a questão de formação profissional, para a questão de produção de conhecimento científico, de impulsionamento de aperfeiçoamento cultural, profissional, para atuar a favor da universalização da educação básica. Então, nós temos aspectos muito bem delimitados para o que se espera, né, da educação superior no Brasil. O nosso trabalho foi em cima da formação profissional. Então, esse é um aspecto que tem uma limitação, inclusive, de dados. Esse eixo de atuação da pesquisa é comparar a estrutura formal, né, tendo em vista que a gente precisa compreender a estrutura da educação superior nesses países para a gente conseguir selecionar dados mais adequadamente para o eixo 4, que é justamente selecionar dados de funcionamento que possam ser utilizados para a determinação de grupos diferentes de instituição. Então, o foco da nossa análise está na formação, basicamente a formação inicial, com foco específico nesse nível de educacional. No Brasil também a gente tem a educação superior desenhada em cursos e programas. Então, nós temos os cursos sequenciais, que a professora Beth falou hoje de manhã, os cursos de graduação, os programas e cursos de pós-graduação e cursos de extensão. Então, basicamente, as atividades de educação superior no Brasil estariam vinculados a esses 4 eixos formativos. Dentro da formação inicial, o que a gente vai olhar é para o curso de graduação, porque, de fato, os cursos sequenciais eles são residuais no nosso sistema. Como a professora Beth falou, lá nos anos 2000, quando os cursos sequenciais foram implementados, eu já estava perto da gestão educacional naquele momento, e a gente percebia que os estudantes não se sentiam atraídos por os cursos sequenciais porque eles tinham duração semelhante e o resultado não era uma graduação. Então, de uma certa forma, os estudantes foram para os cursos tecnológicos, né? Então, pensando na formação inicial no Brasil, o nosso foco é para cursos de graduação e são esses que a gente vai comparar com a Argentina. Na Argentina, nós também temos na Lei Nacional de Educação objetivos traçados para a educação superior. De uma certa forma, eles são descritos de uma maneira distinta, mas abrangendo os mesmos aspectos. Então, a formação profissional, a formação de cientistas, de professores, nós temos os aspectos culturais também ali presentes, a questão de resolução de problemas regionais, né, presentes na sociedade. Então, nós temos também aspectos claramente postos na educação superior da Argentina. E, como eu havia falado, vamos focar na formação profissional, técnica ou tecnológica e formação de professores. Bom, para a gente conduzir as análises, nós precisávamos de categorias para poder estabelecer as comparações entre os países. Então, nós nos olhamos para a governança como sendo um eixo teórico que tenta articular aspectos de funcionamento, de estruturação e funcionamento da educação superior em cada país e permitir a comparação entre os sistemas, ou entre as educações superiores dos países.
Com isso, nós temos, então, 7 eixos de análise, que é a definição de políticas públicas, de políticas para a educação superior, os programas de formação, tanto olhando para os tipos e modalidade de oferta do ensino, os tipos de instituição, financiamento da educação superior, sistema ou sistemas e subsistemas de educação superior que existem nos países. O outro eixo seria avaliação, regulação e supervisão da educação superior, e o 7º, coleta e disseminação de dados estatísticos. Pensando no primeiro eixo, políticas de educação superior, o que a gente percebe são graus de centralização diferentes. No Brasil, nós temos a previsão constitucional de as políticas nacionais de educação serem definidas pela União, estabelecendo-as em parcerias com os entes federativos, mas a centralidade de definição da estrutura, dos tipos de formação, isso tudo está focado no Estado Nacional. Quando a gente pega a Argentina, nós temos também algumas definições nacionais, mas elas já são mais restritas a determinados aspectos, e há uma grande autonomia para as províncias na adoção ou não desses referenciais nacionais estabelecidos. Então, a gente vê níveis de centralização ou descentralização diferentes entre Brasil e Argentina. Esse é um aspecto bastante importante quando a gente vai olhar para a educação superior de cada país e definir se tem um sistema nacional ou não. Claro que quando a gente fala de sistema de educação superior, a gente tem formas distintas para tentar delimitar. A gente pode dizer, olha, está dentro de um país, é um sistema de educação superior nacional. Se eu olhar por aspectos de governança, eu já posso enxergar esses sistemas com outro nível de delimitação. Então, essa é uma fase que nós estamos agora, de olhar para a literatura para ver o que ela traz para a delimitação de sistemas de educação superior. Mas, de qualquer forma, a gente consegue enxergar claramente quando a gente tem a centralização ou não de definições de políticas educacionais para esse nível, considerando o governo central ou os governos regionais, locais. Em relação aos tipos de formação, a gente consegue enxergar, tanto no Brasil como na Argentina, 3 eixos de formação. Então, nós temos um grupo relacionado à formação acadêmica ou profissional mais tradicional, quando a gente pega a administração, a medicina. A gente tem o eixo de formação de professores e a formação profissional técnica ou tecnológica. Então, são 3 eixos de formação que refletem em tipos de cursos. Uma coisa extremamente importante, quando a gente compara Brasil e Argentina e os outros países também da América Latina, a nomenclatura que é utilizada para designar cada tipo de curso, ele varia de um país para outro. Isso eu vou falar um pouquinho adiante. Uma outra semelhança é que nós temos a oferta do ensino, tanto presencial quanto EAD. A educação à distância, ela se mostra como uma estratégia de expansão em ambos os países, então a gente identifica isso em ambos os países. As IES, elas precisam ter autorização específica para ofertar cursos em EAD. Isso é algo que acontece no Brasil e também na Argentina. Pensando nos tipos de formação, então, são aqueles que eu havia citado no slide anterior. No Brasil, a gente tem claramente denominado bacharelado, licenciatura e cursos superiores de tecnologia para cada um dos tipos de formação. Na Argentina, a gente não encontra essa tipologia claramente definida, mas a gente vai encontrar os mesmos eixos. No primeiro, que seria correspondente aos nossos bacharelados no Brasil, a gente tem títulos que são chamados de licenciatura, outros são designados pelos seus próprios nomes. Então, quando a gente vai comparar os países, não dá para olhar pelo rótulo que eles colocam para delimitar um tipo de curso. A gente precisa olhar para a destinação dos egressos desses respectivos cursos. Bom,
No Brasil, todas as formações ela têm nível de graduação, portanto, elas permitem a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação. Então, a gente está falando aqui de 3 tipos de curso de graduação. Uma outra característica do Brasil é que todas as IES podem oferecer todos os tipos de cursos de graduação. Então, seja qual for o tipo, todas elas podem oferecer essas formações. E também em nível de pós-graduação. Na Argentina, já não. Então, as formações acadêmicas e profissionais, elas estão vinculadas ao nível de graduação e as demais não. Então, somente quem tem uma formação acadêmica ou profissional mais tradicional é que tem a possibilidade de continuar em nível de pós-graduação, os seus estudos. E nós temos tipos específicos de instituições que podem ofertar tipos específicos de formação. Então, no sistema brasileiro, todas as instituições oferecem podem oferecer todos os tipos de formação. Na Argentina, não. Isso está claramente delimitado pelo tipo institucional. Com isso, a gente tem um impacto nos fluxos das formações acadêmicas e profissionais dos egressos, desses cursos iniciais. Então, no Brasil, como a gente falou, a gente tem um desenho de fluxo claramente constituído, graduação, pós-graduação, como todos os cursos de formação inicial no Brasil praticamente são de graduação, a gente tem um fluxo claramente definido. Quando nós pegamos na Argentina, nós temos várias regras gerais que convivem com uma variada e significativa quantidade de exceções. Então, por exemplo, as instituições que oferecem formação de professores e formação técnico-profissional, elas não têm nível de graduação. Esses egressos não recebem diplomas, certificados com nível de graduação. Com isso, os fluxos eles estão separados logo de saída. Então, nós teríamos a possibilidade de quem entra num curso de formação acadêmica seguir um fluxo, quem entra na formação de professores um fluxo diferente. Mas as instituições, elas criam formas distintas, dada a autonomia que é concedida a elas pela legislação ou por decisão judicial, que permite que egressos de formação de professores dos institutos acabem podendo, de alguma forma, seguir em estudos de pós-graduação. Então, os fluxos, eles realmente precisam ser olhados com muito cuidado quando a gente fala da Argentina. Em relação à educação à distância, a gente precisa ter mais dados sobre os 2 tipos de grupos de formação para conseguir uma comparação mais assertiva em relação ao Brasil e Argentina. Bom, aqui nós temos a distribuição das matrículas, das matrículas pensando no tipo de curso. Então, no Brasil, a gente tem as cores equivalentes ao tipo de formação. A grande questão é que, pensando na Argentina, que está à direita, nós temos a formação acadêmica e profissional em um tipo específico de instituição. E quando a gente olha para o caso do Brasil, os bacharelados eles podem ser ofertados em todos os tipos de instituição que nós temos. Esse quantitativo de matrículas nesse grupo de formação, ele precisa ser explorado um pouco mais. Nós precisamos ter mais dados da Argentina para conseguir enxergar se dentro desse grupo de matrículas não existem outros tipos de formação. Por quê? Porque na rede universitária nós temos a formação também tecnológica e de professores acontecendo, mas como uma complementação da formação acadêmica. Como nós tínhamos anteriormente nas licenciaturas, que você tinha o bacharelado e com uma complementação de carga horária, de atividades, você tinha também a licenciatura. EAD, a gente só tem dado claramente definido em relação ao Brasil, então a gente tem uma divisão significativa das matrículas, né? A quantidade de instituições. Bom, os tipos de instituição. Então, no Brasil nós temos universidades, centros universitários, faculdades, institutos federais e os Cefetes.
os Centros Federais de Educação Tecnológica. Na Argentina, nós temos universidades, institutos universitários e institutos de educação superior. No Brasil, em termos legais, eles se diferenciam entre si pelo grau de autonomia de criação de cursos e pela obrigação em relação às atividades de extensão e pesquisa, por exemplo. Né? Esses são exemplos de aspectos que diferenciam essas instituições. Na Argentina, nós temos, em termos legais e práticos, dois tipos de instituição. Né? Então, as duas primeiras, elas dão um tipo de formação, como eu havia dito, a formação acadêmica, e a última, que são os institutos de educação superior, eles ofertam outro tipo de formação, que é a formação de professores e a formação técnica ou tecnológica, e também em relação à autonomia junto ao governo nacional. Os processos regulatórios eles estão descentralizados para as províncias. As universidades e os institutos universitários, eles são muito semelhantes entre si, em aspectos de o que eles fazem, que tipo de atividades eles promovem. A diferença é que as universidades, elas têm amplo espectro de áreas do conhecimento, sendo trabalhadas no seu interior, e os institutos universitários não. Bom, quando nós pegamos as quantidades de instituições, nós percebemos que nós temos nós temos as faculdades com uma grande quantidade de instituições no Brasil e os institutos de educação superior na Argentina. A grande diferença, de novo, relembrando, no Brasil nós podemos todos os tipos de formação, na Argentina a segregação da formação. Quando nós pegamos as matrículas, nós temos a maior parte dela, 55% no Brasil, vinculado às universidades, e aos centros universitários, 31%. Quando nós pegamos na Argentina, um sistema tem 84%, então as instituições universitárias respondem por 84% das matrículas, e os institutos de educação superior a 16%. Né? Então, lembrando, quando a gente olha os quantitativos, parece algo semelhante, mas dada a segregação da formação dentro do país pelo tipo institucional, isso precisa ser olhado com mais cuidado. São as mesmas informações, só no mesmo slide para a gente enxergar a comparação. Bom, as semelhanças então aos tipos de instituição, nós temos o termo instituição de educação superior é o nome genérico para as instituições que atuam nesse nível educacional. A atuação delas, como eu disse, ela é diferenciada, né? E essa é uma das principais diferenças entre Brasil e Argentina. O nível de centralização das decisões, por exemplo, da formação de professores, na Argentina está descentralizada para as províncias, e no Brasil essa definição é nível nacional. Em relação às mantenedoras, ou seja, o financiamento que atuam no Brasil e Argentina, nós temos as instituições privadas e públicas nos dois países. No Brasil, nós temos instituições privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos, e públicas especial, municipal, estadual e federal. Na Argentina, nós temos instituição privada internacional e nacionais, né? E as públicas provinciais e nacionais. Uma grande diferença é que na Argentina é permitida somente a atuação das mantenedoras privadas sem fins lucrativos, o que é um grande diferencial em relação ao Brasil. Essas são as mesmas informações que eu apresentei antes, em gráficos onde a gente consegue enxergar tanto a organização acadêmica como a mantenedora no mesmo gráfico. Então, o que está em azul é o tipo de instituição, e o que está em verde seria o que nós temos de mantenedora. Então, na Argentina, por exemplo, a grande maioria de instituições está como institutos de educação superior, e quando a gente vê a distribuição entre públicas e privadas, nós temos uma separação ali embaixo. Para depois uma consulta mais detalhada. Aqui, em relação às matrículas, a mesma coisa. Vocês vão perceber que ali nós temos a internacional com a quantidade zerada de matrículas, porque ela atua em nível de pós-graduação somente.
Quando a gente fala de sistemas, tanto no Brasil quanto na Argentina, nós temos definições postas na legislação. Então, no Brasil, nós temos um sistema federal, que ele é composto por instituições mantidas pelo governo federal e pela iniciativa privada, avaliada, regulada e supervisionada pelo MEC. Os sistemas estaduais, então, nós temos 26 sistemas estaduais de educação superior somente quando a gente fala nesse estado havendo a oferta, né, educação superior mantida pelos governos estaduais ou municipais, e a avaliação, regulação e supervisão dos respectivos conselhos estaduais. E o sistema distrital, que tem a mesma característica das estaduais. Quando a gente fala de dos eixos de análise, era a categoria 6. Então, essa a gente ainda está aprofundando um pouco mais. No Brasil, a gente conhece um pouco mais, conhece claramente essa delimitação e como funciona. Na Argentina, nós estamos explorando um pouquinho mais. Então, na Argentina, nós temos 2 sistemas, o sistema universitário e o sistema dos institutos de educação superior. Nós temos o sistema universitário, todas as iniciativas podendo atuar, então, as instituições mantidas pelo governo nacional ou provincial ou pela iniciativa privada. A regulação, ela fica por conta do governo nacional. Elas oferecem a formação acadêmica e profissional, cursos de pós-graduação, os cursos e programas, aliás, os programas de mestrado e doutorado. E os institutos com a formação técnica, profissional tecnológica e de professores, e a regulação também acaba acontecendo pelas autoridades competentes, dependendo do tipo de mantenedora. Esse, então, sim, é um aspecto que a gente está aprofundando nas análises. A gente consegue enxergar a distribuição desses sistemas, né? Então, pensando na quantidade de matrículas, nós vemos tanto no Brasil quanto no Brasil, 92% das matrículas no sistema federal e 93% das instituições no sistema federal. Quando a gente pega a Argentina, isso inverte. Então, o sistema universitário conta com 84% das matrículas, mas as instituições somente 5%. Então, a gente tem uma inversão significativa. Nós temos muitos institutos de educação superior, mas o quantitativo de matrículas realmente é bem menor. Bom, são alguns aspectos que eu já falei. Então, a gente pode dizer que a gente tem um sistema nacional de educação superior no Brasil, considerando que a gente tem uma centralidade significativa de definição de políticas. Na Argentina, isso já está um pouco mais separado. Eu vou adiantar um pouquinho, que eu já estou para lá do tempo. A coleta de dados, isso é uma coisa importante, porque no Brasil a gente tem essas informações centralizadas no governo nacional, né? Então, isso ajuda muito, porque independente do tipo de instituição, a gente tem o mesmo tipo de recorte e de informação que pode dar a comparação. Na Argentina, não. Os dados são coletados por sistema e nem sempre com os mesmos tipos de recorte. A título de conclusão, então a gente tem, olhando para os países, a gente tem que olhar de maneira muito cuidadosa, conhecer muito bem a estrutura e funcionamento desse nível educacional nos respectivos países. Cada um desses aspectos que a gente falou aqui, ele pode virar um recorte de pesquisa que precisa ser aprofundado, porque tem muitas nuances. Só de falar, por exemplo, formação de professores, há muito o que fazer, de detalhamento e comparação. Isso permitiu a gente conhecer e revisitar a estrutura do Brasil e olhar nuances que estavam meio que apagados, os nossos olhares viciados. Obrigado, e contatos vão ficar na apresentação também. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada. Ótima apresentação. Professor Gabriel já está online. Boa tarde, Gabriel. Muy buenas tardes a todos los que todavía no he saludado. Quiero manifestarme muy agradecido por la invitación a participar de este panel de altísimo nivel, además de haber disfrutado las espectaculares conferencias de esta mañana.
Yo no he participado de ninguno de los equipos de investigación y por lo tanto no cuento con datos nuevos para presentar, de manera que me planteo una presentación que tuviera un sentido de reflexión conceptual y no de presentación de información. Habiendo abierto este paraguas, lo que les voy a presentar es básicamente 3 etapas o 3 cosas. Por un lado, una rápida recorrida por las cosas que ya todos sabemos. Voy a tratar de no detenerme allí para no perder tiempo. Luego me voy a detener un poco en un resultado conceptual inicial, que acá lo llamé como pistas para el análisis comparado, que ya están dando los resultados de la investigación de los compañeros, y desembocando a partir de ello en una reflexión conceptual invertida o de perspectiva diferente, que es esto que acá pongo como mapa de dimensionamiento espacial. Finalmente, cerrar con algunas reflexiones sobre los desafíos conceptuales, que me parece que es un poco el sentido final de la presentación por lo que dije inicialmente. Bien, a ver si esto corre. Sí, corre. Bien, bueno, dentro de la diversidad que me parecía importante destacar del caso latinoamericano, están obviamente las figuras de las macrouniversidades, que son una figura institucional que en la discusión internacional se la considera muy particular de América Latina, aunque hay casos que en otros continentes, pero es un fenómeno particular de la región, y obviamente el fenómeno del sector privado, fundamentalmente desde la perspectiva de las instituciones lucrativas, que aparece de forma diferencial en nuestro continente, pero al interior de nuestro continente entre los países, ¿no? La evolución reciente de este sector supone, de los sistemas en América Latina, supone la expansión de las universidades privadas en respuesta a la demanda insatisfecha inicialmente, pero también a dificultades de los sectores tradicionales para dar cuenta de determinados desafíos. Esto plantea desafíos de sostenibilidad, equidad y calidad, siguen siendo áreas críticas en términos del análisis. Nos plantean factores fundamentales de desigualdad estructural, ¿no? Los cambios que se están procesando en materia de la matrícula, la aparición de diferentes formatos de gobernanza y obviamente el desafío del fomento de la inclusión y del sostenimiento de la excelencia académica, que se convierten en objetivos prioritarios de trabajo político futuro. En cuanto a la evolución de los formatos, en consecuencia de lo anterior, se tornan prioritarios algunos factores a considerar. En primer lugar, la relación del acceso y la permanencia en términos de la expansión de la matrícula. En el caso uruguayo es muy específico la situación que nosotros tenemos, y la diversificación de los modelos institucionales, que justamente en el caso uruguayo la dimensión de este desafío es menor, lo cual se expresa de manera diferente en los diferentes países. El acceso a la educación superior en América Latina tiene una expansión de la matrícula y diversificación de los modelos institucionales. El sector público dominante es característico de Argentina y de Uruguay, con universidades públicas masivas que lideran la expansión. El sector privado en auge es característico de Brasil y de Chile, con instituciones privadas y educación a distancia como factores claves. La universalización de la matrícula como elementos caracterizadores de Argentina, de Chile y de Uruguay. Acá los datos de tasa bruta son del Banco Mundial, y con excepción de Paraguay son todas del año 23 y la de Paraguay del año 22.
masificación como elemento caracterizador de la diversidad institucional en Brasil y en Perú. El tema perdón, se me fue. El tema de la autonomía universitaria como caracterizador de sistemas políticos de administración, como el caso de Uruguay y de Argentina, fortalece la investigación y la planificación, y también, acá no lo puse, pero también el relacionamiento con el medio y la extensión, que como ustedes saben es una tradición muy fuerte desde Córdoba del 18 hasta la Ley Orgánica del 58 en nuestro país y actualmente. La educación técnica como instituciones no universitarias con programas vocacionales, tanto en Argentina como en Chile como en Uruguay. La educación a distancia, que predomina en Brasil, ampliando acceso, pero cuestionando los temas de equidad y de calidad. El tema de la diversidad institucional, alta en sistemas públicos, baja en grandes instituciones privadas, como el caso de Brasil. Y el tema de la democratización, mayor equidad en sistemas públicos como Argentina y Uruguay, y desigualdad en términos de los factores de privatización. Me traje acá un dato, estos son datos del Banco Mundial, me hizo acordar a este gráfico el que presentó esta mañana el profesor. La diferencia es que estas tasas son con base en el estándar UNESCO, es decir, 18-22, son 5 años posteriores a la edad a la edad teórica de ingreso al nivel de educación superior, pero de todas formas muestran claramente, a pesar de la ausencia de datos con que cuenta, por ejemplo, Perú para algunos años y demás, muestra un crecimiento muy importante de referencia que nos plantea un primer problema conceptual, ¿no? Las dimensiones claves son la gobernanza, el tamaño institucional, la selectividad, el sector privado y la educación a distancia. Para citar a Brunner Riet, los sistemas de transición implican logros de acceso, pero desafíos en calidad, en equidad y calidad de gobernanza. El tema es, yo lo voy a hablar después en la siguiente transparencia, pero vuelvo a esto para introducirlo. El tema es que esta idea de la democratización es difícil de observar en la complejidad interna de los distintos formatos y obviamente de los distintos contextos, porque en cada país es diferente. Entonces, por ejemplo, acá vemos factores de crecimiento similares entre Argentina y Chile, pero por ejemplo los promedios de edad de la matrícula tienen diferencias internas de mucha heterogeneidad, y en el caso de Uruguay, que aparece en tercer lugar en evolución o en el nivel alcanzado en el 2022 por la tasa bruta, esos niveles de extraedad, digamos, de promedios de edad, se acercan y superan a los de Brasil. Los de Brasil andan en 26 años y nosotros andamos un poco arriba de eso, lo que significa que tiene un desafío interpretativo importante. Las tasas brutas siempre lo tienen, ahora me voy a detener un poco en ello. La transformación acelerada de la educación superior en América Latina supone diferencias importantes en los países que estamos comparando, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Hoy dije equivocadamente Paraguay, me disculpo. En términos tanto de gobernanza como de composición público-privada, selectividad, equidad y oferta educativa, algunos de los aspectos que se van a ver en el seminario mañana y algunos que se acaban de mostrar en las presentaciones que hicieron Renato y Leonardo y Andrés. Estas pistas, yo pensé que tenía una transparencia acá, así que me voy a detener acá. Me parece importante, tal vez esté más adelante, disculpen el desorden, me parece importante reflexionar sobre este tema conceptual. Después voy a plantear otros dos. Este tema conceptual de las tasas brutas como indicadores
o indicadores próximos de democratización. Las tasas brutas son indicadores muy peligrosos en la educación obligatoria porque normalmente están combinando el volumen de cobertura con el volumen de extraedad. En la educación superior, este segundo componente puede tanto significar alargamiento de las trayectorias y dificultades para realizar los trayectos, como incorporación heterogénea de poblaciones diferentes. El caso de Brasil, por ejemplo, a través de la educación a distancia, si uno compara las dos tasas, hay una diferencia abismal entre la tasa bruta con educación a distancia y la presencial, y esto es porque la educación a distancia permite el acceso de personas que tienen dificultades para participar de forma presencial por distintos motivos, ¿verdad? Por distintas razones. Y esto es un factor que es positivo, obviamente en términos de lo que podría ser una conceptualización rápida desde el punto de vista de la democratización, pero puede ser negativo si uno lo considera en términos de una percepción tradicional de pensando las trayectorias como flujos encausados, para utilizar la terminología de Terigi, dentro de la universidad. Me sumo ampliamente a la reflexión de la profesora brasilera de esta mañana, que me pareció muy interesante y por eso la incité a ir un poco más lejos, en que uno de los grandes desafíos, y es un desafío comparativo, sobre todo en términos de construcción de indicadores observables y comparables, el tema de la función social de la universidad. No dejamos de estar pensando, con un pie en el siglo XIX, en la función de la universidad clásica, y parece muy importante reconceptualizar estos aspectos y revisar en términos de los conjuntos de indicadores y el trabajo de articulación de los indicadores en los distintos modelos, en términos justamente de lo que muestran y de lo que no muestran, o de lo que deberían mostrar y no muestran. Que, siguiendo el camino de exploración que se viene haciendo en el equipo, nos lleva a una caracterización por país, donde las unidades de análisis son los países. Entonces aparece Argentina con dominio público, gratuidad y alta matrícula, diversificación moderada y gobernanza participativa, equidad relativa con desafíos de calidad y de finalización. Brasil aparece con predominio del sector privado y educación a distancia, masificación en progreso, con alta significación económica, regulación insuficiente en el sector privado. Por otro lado, Chile, como modelo mixto, predomina la privada, avances de masificación y financiamiento por créditos, desafíos de equidad y segmentación, con esfuerzos de regulación. Perú, con un predominio privado, con baja regulación y segmentación extrema, ofertas universitarias limitadas con desafíos de equidad, y Uruguay con un predominio público, con UDELAR como centro principal, es decir, con una sola unidad de análisis cuando miramos las instituciones, progreso en universalización y limitación de la diversificación, justamente por esta estructura de formatos institucionales, y equidad relativa, pero desigualdades de acceso y de trayectorias. Ahora bien, si nosotros trasladamos la comparación a una reflexión sobre los atributos, tenemos que lo público y lo privado de alguna forma nos separan a Argentina y Uruguay, dominados por lo público, de Brasil, Chile y Perú por lo privado, a la masificación y la universalización, también colocando de un lado a Argentina, Chile y a Uruguay, y que avanzan hacia la universalización, y a Brasil y a Perú en procesos de masificación, aunque ustedes ya vieron que las tasas brutas, que son un indicador para esto, vienen en franco crecimiento, y ya lo decía el colega chileno esta mañana. Y la diversificación colocándonos a Argentina y a Brasil
de una parte y a Chile y a Perú de otra. La regulación pone a Argentina y Uruguay como regulación pública sólida, Brasil y Perú como que presentan deficiencias en el sector privado, educación a distancia y edades medias, Brasil con alta educación a distancia, Perú y Uruguay con mayor presencialidad. El promedio de edad, ya les decía recién, de 22 a 24 años en Argentina, de 26 a 32 años en Brasil, y aún mayor en el caso de Uruguay. Digamos, yo tengo el dato obviamente de la UDELAR, que es 25 y medio, 26 y medio, o sea, cerca de 27 años. Esto les recuerdo en términos de que la tasa bruta es un cociente entre una población no limitada en edad y una población que es la población de residencia en el país, sí limitada en edad, en este caso entre los 18 y los 22 años. Equidad y segmentación, donde pone a Argentina y Uruguay con mayor equidad, a Brasil, Chile y Perú como sistemas segmentados. Con esta lectura nos encontramos con una potencial primera agrupación donde tenemos sistemas públicos universales Argentina y Uruguay con gratuidad y avances hacia la universalización, privados y masivos a Brasil y Perú con desafíos regulatorios e segmentación educativa, y mixtos regulados a Chile con equilibrio público-privado y regulación en el desarrollo. Perdón, que toqué y me fui lejos. Ahora bien, con el objetivo de lograr una mirada más profunda, ya vimos que fuimos capaces, dando vuelta al análisis, es decir, colocando como unidades a los atributos y como atributos a los países, de generar 3 agrupamientos o 3 posibles agrupamientos, con el objetivo de lograr una mirada más profunda, la incorporación de los principales elementos en un mapa conceptual como que se presenta en pantalla, arroja inmediatamente un modelo saturado, es decir, donde cada país se convierte o se constituye en un grupo independiente. Un análisis mediante una clasificación invertida como la que estamos proponiendo acá muestra cómo que las características sistémicas configuran trayectorias de expansión, equidad y democratización individualizantes de los casos nacionales. El mapa espacial, con base en la clasificación invertida, es el siguiente, y ustedes ven, de acuerdo a la clasificación que veíamos recién, efectivamente pegados a Argentina y Uruguay en un grupo de atributos, y a Brasil y a Perú en otro grupo de atributos, y un poco más lejos Chile. Sin embargo, también arroja un segundo elemento de información importante, que es la ausencia de combinación de atributos. Es decir, nosotros, cuando hablamos de equidad relativa, es decir, de gratuidad del sector público, estamos necesariamente hablando de países con dominancia del sector público y con tasas de universalización. Y la misma lectura podemos hacer, no me voy a detener a hacer las lecturas cruzadas, en relación a los demás casos, y podemos hacer las mismas lecturas para las columnas y para las filas vacías, donde constituyen también y se vuelven difíciles de visibilizar en el análisis original, constituyen también elementos de comparación interesantes porque aparecen formatos de combinaciones de atributos que en primera instancia no tendrían imposibilidad lógica de darse, pero que seguramente si los convertimos en fuentes de reflexión conceptual, encontramos relaciones de determinación que permiten para las clasificaciones futuras decir, bueno, hay determinadas combinaciones que lógicamente no se esperan por tal motivo o por tal otro. Gabriel, tiene solo más 3 minutos, por favor. Va, buenísimo. Tengo 3 minutos y ya me gasté 2, ¿no? Es básicamente un poco la... bueno, Argentina y Uruguay, bueno, yo no me voy a seguir parando en esto, es una especie de colocación de la utilidad de esta mirada. Quiero pararme en un mensaje conceptual que lo tengo más adelante, como verán.
lo estoy pasando muy rápido. Bueno, acá está. Yo pongo un ejemplo, pueden abordarse otras estrategias. Yo vería recién, por ejemplo, en la presentación que hacía Renato, había atributos que son de naturaleza analítica para las unidades de análisis, con lo cual las colocan en unidades de naturaleza colectiva, y algunos otros atributos que son de naturaleza comparativa, que hacen de las mismas unidades individuales, recordando a Lazar Felia-Menzel, las propiedades con que se puede comparar y se pueden trabajar unidades individuales y colectivas son distintas. Entonces me parece interesante que haya ahí una dimensión para incorporar en la lógica comparativa, que Renato la colocaba de forma muy interesante al comparar con Argentina, a través de los sistemas de formalización legales de las estructuras internas de los países, que generan propiedades de comparación diferentes en función de la misma batería de indicadores. No tengo tiempo para detenerme, pero me pareció interesante colocarlo. Acá pongo un ejemplo que me parece más intuitivo, que es el de los conceptos de abandono, desafiliación y desvinculación. Todo esto tiene que ver con el acceso a la permanencia y la equidad, y por lo tanto con el impacto de los formatos institucionales en la vida de las personas. Y eso nos va a llevar tarde o temprano a la observación de las trayectorias y de comparar las trayectorias en términos de las distintas tipologías que estamos armando. Y entonces quería, por ejemplo, alertar a través de este ejemplo que me parece muy claro. Fines de los 2000 se radicó el término deserción, las discusiones terminaron por eliminarlo, aunque uno sigue leyendo algunos trabajos donde se utiliza, pero subsisten términos que se tratan muchas veces como equivalentes. Abandono, desafiliación y desvinculación es un ejemplo de ello. Sin embargo, conceptualmente implican reflexiones desde lo funcional, desde lo estructural, en la relación de los formatos institucionales y de las consecuencias que tienen en las vidas de las personas totalmente distintas. Desafiliación, todos recordamos que vienen de la discusión sobre desigualdad de Castells y que han anclado muy fuertemente en el tema de la pérdida de vínculo del joven en la educación obligatoria y las consecuencias que tienen en probabilidad de desvinculación futura. Y en los últimos tiempos, Terigi en Argentina, Tabaré Fernández en Uruguay, hay varios autores que han tratado de hacer una traducción de esta categoría hacia el nivel universitario. Una traducción que conceptualmente no es fácil, tiene complejidades porque la etapa vital del individuo que participa en educación superior tiene implicancias diferentes en términos de sus probabilidades de perder capacidades de integración social. El término de desvinculación parece ser el más neutro y académico, y el término abandono tiene problemas metodológicos, porque nosotros estamos mirando las realidades de las instituciones a través de una ventana de observación temporal, y por lo tanto nosotros no estamos generando información sobre los objetos reales, sino sobre los procesos analíticos que esos objetos tienen en términos de la información que recogemos. Y por lo tanto, por ejemplo, el concepto de abandono, que es un concepto que supone un momento terminal de acceso a la educación, suele no tener aplicación adecuada en los análisis educativos, porque la persona, luego de cerrar la ventana de observación que estamos utilizando, perfectamente puede haber vuelto a estudiar. Entonces, lo coloco, estoy cerrando ya, Gabriel. descartando las demás transparencias, lo coloco efectivamente como una alerta, un ejemplo de alerta sobre la importancia de hacer un desembarco conceptual delicado y profundo para poder trabajar en estas comparaciones. Disculpen si me pasé un poco en el tiempo y gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes. Gracias. Bom, nós temos ainda tempo para as questões. Lembrando que André e Leonardo nos trouxeram uma análise muito bonita do estudo, avançando sobre
os modelos institucionais, mas por lógica de funcionamento das instituições. Renato nos trouxe a comparação de modelos, uma comparação mais no sentido dos modelos formais Brasil e Argentina, e Gabriel acabou de falar sobre a evolução dos modelos institucionais, né, trazendo pistas na América Latina, os países que estão em estudo, trazendo questões, pistas para uma análise comparada mais aprofundada. Questões? Boa tarde a todos e todas. Sou professora Gabriela Honorato, da Faculdade de Educação. E eu queria colocar uma questão para o Renato, que trouxe Não, tá. Eu queria colocar uma questão para o Renato, que apresentou o trabalho, né, comparativo do sistema brasileiro e argentino. Achei curioso, né, quando você fala da EAD, né, como uma estratégia de expansão em ambos os países. E eu queria te perguntar se vocês chegaram a algum tipo de sistematização de dados sobre o perfil socioeconômico dos estudantes da EAD na Argentina, né? Eu lá na Faculdade de Educação da UFRJ, recentemente nós fizemos também um trabalho com a Universidade de Córdoba, né? E o que a gente viu é que, sim, a EAD é uma estratégia de expansão na Argentina, mas não de melhor distribuição territorial, né? Porque fica bastante concentrado ali no que seria a região metropolitana de Buenos Aires, e também recebe um público de nível socioeconômico mais elevado, né? Então, é uma estratégia de expansão, principalmente a partir da pandemia, né, de 2020, mas não chega, né, aos lugares mais distantes e mais pobres da Argentina, né? Isso. Eu quero fazer uma questão. Primeiro, agradecer a apresentação que os meus jovens colegas fizeram do nosso trabalho. Então, é um pouco, e isso eu incluo o Renato também. E incluo certamente o Gabriel, que colaborou muito conosco ao longo do tempo nessa nossa produção. Ele é um dos nossos discutidores do nosso trabalho. Mas eu tenho uma pergunta que ficou de hoje pela manhã, levantada pela Beth, e que eu gostaria que o Gabriel refletisse um pouco, rapidamente, se possível, sobre o Uruguai, que é a questão da eficiência, e eu colocaria em termos de eficiência social. Porque a universidade no Uruguai é aberta, nós aprendemos isso com o Gabriel, e a UDELAR, segundo o próprio Gabriel, você só sai da UDELAR morto ou diplomado, então você é aluno eterno. E eu queria perguntar um pouco isso, o que significa esse tipo de funcionamento, de lógica, de abertura a todos os alunos para sempre, e como isso se relaciona com as possibilidades, o oferecimento de oportunidades educativas de uma maneira mais ampla. Tá? É provocação, Gabriel. Helena também quer fazer pergunta. Opa, boa tarde a todos. A minha pergunta vai também para o Renato, um pouco no sentido da Gabriela, né? Que é pensar a especificidade do crescimento, dessa expansão do IAD, né? Do Educação à Distância na Argentina e no Brasil. Porque eu acho que no Brasil, eu não diria que ele está em consolidação, mas eu diria que ele está saturado, né? Nós já temos 63% do percentual de ingressantes na modalidade AD, né? 63% é mais
do que a metade. E eu diria que no Brasil, dadas as nossas singularidades do nosso setor privado e dessa concentração em 8 grandes grupos educacionais de toda a matrícula, né, na verdade é uma estratégia de negócios e muito mais do que uma estratégia de ensino, como eventualmente pode ocorrer em outros países onde não tem essa expansão já tão, eu uso um termo que é desenfreada, né? Nós tivemos uma expansão desenfreada da IAD e então eu acho que há uma singularidade aí que poderia ser explorada. Renato, eu gostaria de te ouvir, porque eu não sei nada da Argentina, né? Mas aqui me parece que é bastante diferente, né? Podemos, Renato, por favor. Eu posso? Sim, queria fazer uma pergunta que é também relacionada com o EAD, tá? E então, eu recentemente olhei os dados, não da Argentina, mas comparando os dados do Chile, o Brasil, Estados Unidos, China, Índia, na participação no EAD, e o Brasil está fora do comum, né? O Brasil está tipo 50% quase nos dados. Os Estados Unidos chegou lá tipo temporariamente durante a pandemia, agora está caindo. E a Índia, a China, o Chile está 10, 15%, sabe? Eu acho que nisso, tipo, tem provas causais, tipo, dos economistas, sabe? Microeconomistas olhando, tipo, os resultados disso, o efeito de estudar à distância em vez de estudar de forma presencial. E o efeito é muito ruim em muitos casos, e particularmente é muito ruim para os estudantes com obstáculos para estudar, sabe? Então eu tenho tipo uma preocupação bem forte para o Brasil um pouco, que querendo fazer uma coisa para avançar o acesso de verdade, o que a gente vai construir é um sistema muito tipo que oferece uma coisa de muito pouco valor para uma parte da população desfavorecida já, e fica com o sistema de elite ainda talvez mais de elite para a população favorecida. Mas desculpa, tudo isso não era uma pergunta. Então, mas a pergunta que eu tenho seria, eu também estou interessado nessa comparação com os outros países, porque não vi a Argentina também. Então, isso seria interessante, mas também uma pergunta é até que ponto o EAD está fazendo uma expansão da participação e a que ponto está comendo o ensino presencial também. Tipo, a gente está perdendo estudantes presenciais e ficando com mais estudantes à distância, que talvez eu acho uma preocupação bem grande para o Brasil. E isso, eu sei que está, mas até que ponto está acontecendo e se está acontecendo nos outros países, é uma curiosidade que tenho. Obrigado. Bom, primeiro, eu não sou especialista em educação à distância. Só para deixar bem registrado. O que a gente tem de comparação, pensando na Argentina, a gente vê a expansão no setor privado. A gente ainda está fazendo uma análise mais cuidadosa porque não tem dados, por exemplo, dos institutos de educação superior sobre EAD. Então a gente não sabe se tem ou se não tem. De qualquer forma, pensando no sistema universitário, isso correspondia em 2022 a cerca de 300 e poucos mil matrículas. Então está de longe do que a gente tem de experiência no Brasil em quantitativo, né? E também a gente não sabe em que áreas do conhecimento, porque os dados que são públicos, eles não estão segregados por área do conhecimento. Então, essa semana passada eu tive uma reunião com o Andrés, que é o parceiro nosso da Argentina, que tem trabalhado nessa comparação, para a gente conseguir os dados com recortes diferentes para conseguir estabelecer comparações melhores. Mas, claramente, iniciativa privada, o do setor público, se não me engano, estava em torno de 80 mil matrículas no setor público universitário, que tem a grande maioria,
84% das matrículas, é pouco, né? E no setor privado estava em torno de metade, mas também no sistema universitário, né? Então, formação de professores está fora e formação tecnológica também está fora desse quantitativo. A gente ainda vai precisar ter dados oficiais, que a gente vai ter que pedir para os órgãos específicos, para conseguir descer um pouco mais nessa comparação. Então, assim, daquilo que eu consegui olhar, iniciativa privada e no sistema universitário. A gente não sabe se tem ou não no sistema das instituições, dos institutos de educação superior, porque esse dado a gente ainda precisa coletar. Tá? Passo para o Gabriel responder. E antes de passar, lembrar que amanhã, 10h30, nós temos uma mesa que vai falar de diversificação de cursos, né, de oferta e modalidades. EAD entra nessa mesa mais profundamente. Gabriel, sua resposta. Gracias, y gracias a Ligia por preguntarme. Efectivamente, la situación de la UDELAR en varios sentidos, por ejemplo, esta mañana Brunner mencionaba que no existe un caso en el cual la gratuidad se compense luego con un impuesto cuando la persona se gradúa. En el caso uruguayo es así, justamente. El egresado universitario, a los 2 años de haber egresado, empieza a pagar un impuesto, y entonces lo de la gratuidad es relativa. Es más, hay gente que ha hecho el cálculo y terminan pagando más a lo largo del tiempo que algunas matrículas en países como España. En cuanto a la función social, nosotros tenemos una crisis interna, un conflicto interno, porque la Universidad de la República se autopresenta en sus dotes democratizantes, pero sigue siendo una universidad muy conservadora y muy tradicional. Nosotros hace algunos años hicimos algunos estudios sobre los ciclos iniciales optativos que tiene la universidad y que fue una estrategia de ampliación de la cobertura universitaria en el resto del país, y nos encontramos, como mencionaba hoy, con estrategias, y por llamarle de una forma distinta, o trayectorias educativas absolutamente despegadas de cualquier previsión de planificación curricular que pueda haber hecho. De hecho, los CIOs iniciales obligatorios se pensaron como un mecanismo flexible de acceso a los estudiantes para luego poder optar por carreras una vez que se empoderaron mejor de las temáticas, y ese uso ha sido realmente marginal. Entonces, nosotros en un seminario que se hizo en Maldonado con esta información, presentábamos esto a los colegas de las universidades, de los centros regionales, y la discusión que se daba era si el CIO seguía teniendo o no seguía teniendo validez como estrategia. Y entonces yo discutía con ellos y les decía, bueno, yo creo que la discusión es otra. Si la universidad está cumpliendo funciones sociales importantes para las personas, que no son las que programó, la primera discusión que tenemos que dar internamente es si la universidad debe o no contemplar las necesidades que tienen las personas en términos de lo que puede ofertar la UDELAR. Obviamente, si uno en la discusión llega a la conclusión de que no, de que esa no es la función de la universidad, entonces, bueno, sí, evidentemente habrá que encontrar mecanismos para evitar que se usen determinados recursos de oferta educativa con otras finalidades. Pero yo discrepo y acuerdo con la colegas de esta mañana en que la universidad está llamada ahora ya en Uruguay, pero mucho más en el futuro, a cumplir funciones que no son las de las trayectorias encausadas, clásicas, y los caminos hacia la obtención de un título, ¿no? Ahora, la realidad es que la universidad internamente tiene un conflicto con este asunto y hay una resistencia particular, y cuando se observan resultados que evidencian que hay un uso, un aprovechamiento distinto al previsto, se lo ve como un fracaso, cuando en realidad, por lo menos yo me permito dudar de que lo sea.
Entonces, eso conjuntamente con la múltiple matriculación, con la posibilidad perenne de entrar y salir de las carreras, genera un desafío muy importante en términos institucionales y que va a ser cada vez peor, porque en realidad, como yo les contaba en algún seminario anterior, el mecanismo de filtro social para el acceso al nivel de educación superior en Uruguay se concreta en la educación media. Y lo que la profesora hoy calificaba como un mecanismo de selección elitista, en el caso de Uruguay se concreta en la educación media, porque la educación media desde el siglo XIX ha sido la educación media generalista, la que está pensada para trayectorias de larga data académicas, ha sido diseñada para preparar exclusivamente a los jóvenes de los sectores apoderados para formarse luego en la universidad como futuros conductores de las élites nacionales. Y ese formato original no ha cambiado. Y por eso Uruguay tiene un 40% de egresados de educación media, nada más. Y por eso todavía la Universidad de la República no enfrenta el enorme desafío que están enfrentando los demás países de la región, producto del empuje del acceso generalizado y por lo tanto heterogéneo en materias de clase social de la población a la educación media. No sé si con esto, Ligia, contesto. Graças, Gabriel. Várias anotações, questões para discutir. Infelizmente, temos que encerrar a mesa, porque já temos uma mesa 2. Agradeço muitíssimo. Leonardo, André saiu para a aula. Muito obrigada, Leonardo, André, pela fala, Renato, pelas questões que trouxeram. Também, Gabriel, muito obrigada. Nós encerramos por aqui para seguirmos já para a mesa 2 da tarde. Obrigada.